começou aqui. Bom, então vamos dar início à avaliação do trabalho de conclusão da aluna Maria Clara Leite Silva Gomes, que vai defender agora o trabalho de conclusão de curso Lembro e Vivo Sanharó, criação de uma família iconográfica inspirada na memória sanharoense. Você tem, Clara, a partir de então 20 minutos para apresentar o seu trabalho, tá bem? E é isso, vamos todos assistir aí, o trabalho de Clara. Fique à vontade, Clara. Primeiramente, muito obrigada à banca orientadora, aliás, a banca que está aqui presente, a minha professora orientadora, a professora doutora Camila Brito, e as professoras Fátima Funidola e Fernando Goulart. Meu nome é Maria Clara Leite, sou aluna do 8º período de Design pela Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste. Vou apresentar agora para vocês o trabalho de conclusão de curso com o tema, com o título Lembro e Vivo Sanharó, criação de uma família iconográfica inspirada na memória sanharoense. Partindo do problema de pesquisa, nós temos 4 principais eixos identificados. Sanharó, ela está localizada no Agreste pernambucano e mais perto do sertão, e isso significa dizer que existem diversas evocações inseridas aqui da cultura nordestina, principalmente. Então, os eixos identificados inicialmente e consequentes entre eles, primeiramente, o material cultural pouco explorado, foi identificado essa pouca evidência figurativa presente na cidade, uma visibilidade identitária desfragmentada, isso tendo pauta sobre questões da influência de imperialismo cultural, ou seja, da hierarquização das culturas num contexto americanizado, foi possível identificar. Também poucas estratégias comunicativas, isso porque existe uma falta de divulgação das evocações da cidade, ou seja, das representações que fazem parte da sua identidade, e também o não uso dessas figurações como uma ferramenta cultural e econômica para a cidade, tendo em vista que essa não evidência ela não está presente no contexto da cidade como uma ferramenta de propagação da própria cultura e da economia. Os objetivos deste trabalho de forma geral, elaborar projetos de ícones para manifestações gráficas urbanas na cidade de Sanharó, Pernambuco, baseando-se em suas memórias material e imaterial. Material, porque existem representações visuais presentes na cidade, e imaterial, porque faz parte do senso comum, ou seja, entre os cidadãos. Em específico, realizar um levantamento bibliográfico e pesquisa de campo sobre as principais referências de memória da cidade de Sanharó, reunir dados visuais acerca das memórias da cidade como amostragem para a elaboração dos ícones, ou seja, o que dá a base construtiva dos ícones, a produção dos ícones e testagem em superfícies simuladas, e aplicar o projeto desenvolvido em mockups para manifestações gráficas urbanas. A fundamentação teórica ela é construída em 3 principais eixos: memória gráfica, iconografia e a própria cidade de Sanharó. A gente entende como memória gráfica aquilo que é efêmero, ou seja, é temporal, existe uma certa temporalidade, aquilo que é coletivo, ou seja, entre as relações interpessoais, e aquilo que é afetivo, ou seja, faz parte do deslocamento, do objeto na sua essência prática para o campo afetivo dele. A memória,
gráfica, é importante dizer que ela está inclusa também num aspecto maior, que é a memória. Ela está inserida de forma que a memória gráfica ela foi possível ser desenvolvida porque a memória como uma habilidade humana fez com que a gente aprendesse a reconhecer e a reproduzir certos tipos de conhecimento. Por isso que ela está realmente inserida nesse campo maior de memória e como memória gráfica. A iconografia, ela se compete em informação, imagem e identificação. Informação porque ela diz alguma coisa sobre algum aspecto, imagem, que é o aporte, ou seja, como ela é veiculada, e a identificação, que é a leitura desse código. De modo prático, é interessante mostrar que a iconografia ela está relacionada também com a proximidade de conhecimento e de relação com essa mensagem. Isso porque, se colocássemos em exemplo, nós que somos ocidentais entendemos como é a grafia das letras latinas. Já os kanjis japoneses não são tão facilmente reconhecidos por nós, ocidentais, sem que haja um reconhecimento cultural por trás. E a própria Sanharó, que tem o contexto histórico, o senso comum e a historicidade. O contexto histórico que é feito, onde essas evocações ganham realmente a sua construção, né? O senso comum, que é onde essas evocações habitam, ou seja, as pessoas que fazem parte de Sanharó, e não somente, e também a historicidade, que é o fato histórico desses evocativos. Sobre a metodologia, a gente tem 2 vieses. Primeiro, a de pesquisa, e segundo, a de design. A metodologia de pesquisa ela pode ser situada como projetual aplicada, exploratória, descritiva e qualitativa. Projetual aplicada porque ela é sistematizada e ela resulta num projeto. Ela é exploratória porque ela tem a finalidade de aplicabilidade deste projeto criado. Ela é descritiva porque ela faz um mapeamento de referências do local. E ela também é qualitativa porque ela não considera temporalidade, mas ela considera o espaço geográfico da cidade e também cultural. Já a metodologia de design é baseada na de Bruno Munari. Das 12 etapas que Bruno Munari expõe para a gente, foram sintetizadas, foram agrupadas, na verdade, e transformadas em 5 etapas de metodologia para o projeto. Já no campo do desenvolvimento, de início, foi importante fazer uma captação de referência projetual que tivesse relação com memória, que tivesse relação com iconografia e também a aplicabilidade. Nessa etapa, como prioridade a iconografia, porque ela guiaria o projeto, realmente, a construção do projeto, como inspiração. Nas fases de seleções para os referenciais imagéticos de Sanharó e os primeiros testes, para fins de apresentação aqui, né, na defesa da banca, eu dividi em 2 grandes fases para explicar tudo que foi prescrito, né? Na fase descritiva, tem todos os detalhes, mas para esse momento, realmente foi importante fazer essas 2 grandes divisões. Na primeira fase, a gente tem o repertório diversificado, ou seja, a obtenção dos referenciais que fazem parte de Sanharó, é o primeiro contato.
a criação inicial, que começa a partir do esboço a lápis mesmo, no papel, e parte para a parte de software, que é quando se tem a parte vetorial, né? Nesse momento, foi escolhido o software Illustrator para fazer essa criação. E também tem o teste 1, que é quando tem toda a vetorização completa e a primeira aplicabilidade desses ícones. Isso quer dizer que, nesse momento, foi importante ver como se comportava a construção desses referenciais escolhidos e se eles passariam realmente para as fases de testes finais. Nessa segunda fase é quando a gente contempla realmente esses testes, e aí nós temos o repertório afunilado, ou seja, de toda aquela captação dos ícones, aliás, desculpa, das referências, nós escolhemos aquelas que são mais aproximadas à história da cidade realmente. Isso porque, como Cearó está inserido num contexto cultural muito diversificado, isso não quer dizer que algumas referências são mais importantes que outras. Mas, para o contexto deste trabalho, foi escolhido realmente aqueles que possuíam um tempo mais específico agregado na cidade, né? Então, por isso, a gente tem o repertório afunilado, os ajustes, que eu vou explicar mais detalhadamente nos próximos slides, e também o teste 2. Então, a gente chega nas definições do projeto. A primeira definição, depois dessa seleção da fase 2, separei em 3 blocos de representação: a cidade, o rural e a simbologia. Isso também é importante dizer porque na fase da malha, do reajuste da malha construtiva, na verdade, como esses ícones vinham de lugares diferentes, de regiões diferentes dentro da própria cidade, essa malha, ela foi criada para que se tivesse o máximo de igualdade entre essas figurações, né, essas referências. E daí foi reconsiderado de 4 centímetros para 6 centímetros, num grid de 3 por 3, com 2 centímetros de cada bloco, 2 por 2 de cada bloco em unidade. Considerando também que esses ícones seriam aplicados como impressões, a gente tem a definição de 300 dpi para impressão. E também, ao lado, a gente pode ver as medidas em pixel, né? Para o primeiro reajuste, o primeiro grande reajuste visual, se tem realmente sobre a forma e sobre a síntese dos ícones. Isso a gente pode entender aqui como o ícone da esquerda como a fase 1 e a da direita como a fase 2. O ícone da fase 1, ele está mais alinhado a formas orgânicas e junto com formas quadráticas também, e em uma espessura muito pequena. Isso foi importante para perceber que deveria, sim, existir um reajuste de forma para uma boa legibilidade e estar em coerência também com o que compete sobre iconografia, e também sobre a questão da forma, a redução de informações, né? Outro aspecto importante sobre forma e a sintetização é que uma das propostas desse projeto é alinhar os blocos iconográficos como forma unitária e como forma composta. Ou seja,
daria para brincar realmente com a família e fazer composições unificadas. A gente tem como uma grande referência o projeto do Porto, que faz essa junção iconográfica realmente. E aí, essa forma quadrática, ela possibilita o encaixe melhor do que do que o ícone de fase 1. Sobre a espessura, a gente tem também o reajuste para uma boa legibilidade, né? Isso porque na fase 1 foi construído o ícone dentro de um aspecto de um ponto vetorial, e aí houve essa transformação para 4 pontos vetoriais, possibilitando também enxergar que existe já temos aí um prosseguimento do ajuste de forma com a síntese de informações e também o ajuste na espessura. Outra definição importante foi que, na primeira fase, como era o primeiro teste, realmente, especulei que seria importante ter 40 pixels de área como redução máxima, tendo a construção de um ponto vetorial daquela primeira fase. Isso foi visível que a legibilidade seria ruim se fosse nesse momento, e aí houve um reajuste para uma redução máxima de 60 pixels, já com ajuste de forma e espessura. E ao lado a gente tem o tamanho padrão da malha construtiva, né? Aqui a gente tem o resultado construtivo da família iconográfica, que atende por nome Lembre Vivo Sanharó. Temos ao todo 14, e cada um desses tem, como eu falei mais atrás, uma aproximação com a história de onde surgiu Sanharó realmente. Já a origem dos ícones, nos 3 grandes blocos de divisões, né, da cidade, rural e a simbologia, a gente pode observar a estação, é uma estação ferroviária, mas o nome do ícone é estação, a Matriz Sagrado Coração de Jesus, a Praça da Vaca, a Banda Cecília e os queijos. Aqui eu achei importante representar o queijo como os lugares onde ele é usado para venda, ou seja, a economia, e onde ele é usado também para o uso de restaurantes, que também é muito famoso. Na parte rural, a gente tem a Capela Nossa Senhora do Carmo, o Balde de Leite, a Capela Santo Antônio, os Bacamarteiros e a Casa Grande. E, para a simbologia, temos a Terra da Amizade e a abelha. Aqui a gente tem um painel com todos os ícones e seus respectivos referenciais. E aqui, como eu falei, o uso blocado, ou seja, unitário, e também em composições. Uma coisa importante a se dizer é que esse projeto ele não tem um estudo específico para cor, mas na parte descritiva deste trabalho, recomenda-se que ele seja usado realmente de forma monocromática. Aqui nós temos os mockups. Temos uma proposta para a composição dos ícones. Aqui também, só que em forma de banner. Aqui para de via, né? Aqui para divulgação da própria cidade por outros cantos. Aqui a gente tem a aproximação com a afetividade, né? Com adesivos e bolsinhas, lembranças. Embalagens, cartazes, aplicações.
em camisa, letreiros, cases. E obrigada. Obrigada, Clara. Estava aqui, minha nossa, o tempo, e você apresentou em 19 minutos. Isso. Quase 20. Isso. Obrigada, Clara, pela sua apresentação. E como de praxe, né, após a sua apresentação, a gente tem um tempo de arguição da banca. Hoje contamos com a presença, eu aproveito para agradecer, de Fafá, carinhosamente Fafá, mas Fátima Finizola, para os que não conhecem, e Fernanda Goulart, duas pesquisadoras incríveis da nossa área de memória gráfica e de tantas outras áreas, tipografia, tanto que elas atuam aí, mas agradeço muito por terem se disposto nesse final de semestre e participar da avaliação do trabalho de Clara, vai ser de bastante contribuição tudo que vocês têm a nos dizer. Então vamos agora dar início a esse momento de arguição e como normalmente, protocolarmente se faz, a gente dá a palavra primeiro aos convidados externos da banca, que no caso a Fernanda Goulart. Fique à vontade, Fernanda, para fazer suas considerações e observações sobre o trabalho de Clara. Obrigada, Camila. Outro dia eu fui considerada membro interno de uma banca lá em Florianópolis, porque por causa do pós-doc que está sendo lá também, né? Então, posso também ser uma espécie de membro interno, assim, quero me sentir em casa e muito feliz, assim, de estar com vocês. Verdade. Então, essa duas internas, então. Sensacional, sou metade. Tô com esse atrevimento aí para poder dizer olá e agradecer muito o convite, dizer da minha alegria de estar aqui, ao lado da Fátima também, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei nesse processo todo de me aproximar de vocês, depois Camila, depois Solange. Então, mais especial ainda estar aqui do lado de vocês duas. E obrigada a Clara também pelo convite. Começar te felicitando, Clara, pela sua conclusão de curso no meio de uma pandemia, que não é pouca coisa, né? Então, te dar os parabéns pelo seu trabalho, todo um mérito, né? A gente conseguir sobreviver, já é uma coragem, né? Ainda mais fazer um trabalho dessa dimensão, né? Então, parabéns. Tem um interesse particular, né, no tema do seu trabalho, embora eu não me sinta, em função, né, desse recorte da memória gráfica que você realizou, né, acho um tema muito importante, embora isso também não signifique que eu me sinta completamente à vontade, completamente inserida em função dessa outra parte, né, do trabalho que versa sobre identidade visual e a minha própria formação, não é como designer, embora eu tenha frequentado o curso de design há alguns anos, mas tem um certo ainda, me sinto crua ainda em algumas questões, então vou me esforçar para poder dialogar, né, à altura, assim, né, do seu trabalho e que tomara que eu possa contribuir, né. Mas também te peço para relevar, assim, qualquer coisa que eu possa dizer, assim, né, que não sou tão atualizado ou tão, né, em relação à própria às especificidades da área mesmo, né. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, feita essa introdução, é sobre essa dimensão da pesquisa participante, né? Porque eu acho que ela dá um caráter político para o seu trabalho, em função de você, justamente dessa coisa do olhar para o seu quintal e não olhar para alguma coisa que está fora, né, do seu contexto.
e que eu, como artista, né, assim, fico pensando que não há que se pedir desculpas academicamente por isso, assim, sabe? Tipo assim, é uma pesquisa participante, mas isso tudo tem a ver com metodologias que vocês possam, porventura, ter que aplicar ou não. Assim, como artista, eu não me sinto em dívida, né, academicamente, de dizer assim, essa é uma pesquisa participante, até porque a gente tem uma dimensão aí, né, de uma, de uma possibilidade, né, do designer ser também autor, ser também propositor, ser também cliente dos seus próprios projetos, ter um inventor das suas próprias, enfim, viabilizar suas inquietações sem que alguém precise de fazer nenhum tipo de encomenda, algum tipo de encomenda ou dar qualquer tipo de crivo, né, em relação isso. É claro que a gente sempre vai precisar de um outro, né? Assim, que é o que estamos fazendo aqui agora, né? Como um diálogo, né? Mas, enfim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Assim, eu acho que para além de uma questão acadêmica, há uma questão política em relação a essa inserção do seu corpo, do seu afeto, do seu objeto. Tá? Bom, eu acho que o grande convite que o seu projeto me faz, né, que é o maior desafio, assim, é de pensar o que faz a gente se lembrar de um lugar, ou o que faz a gente não se esquecer de um lugar, né? Não são apenas nesse sentido assim lugares de memória, que é uma expressão conhecida, né, para quem estuda memória, né, do filósofo Pierre Nora, né? Mas também objetos de memórias e acontecimentos, né? Então, esse é o desafio dos projetos de memória, né? Pensar assim, o que a gente quer reter, como reter e como dialogar, né? Assim, com aqueles que são portadores somos todos nós, mas produtores, vamos dizer assim, disso que você está aí buscando, né? Assim, porque você está buscando alguma coisa que está lá no passado, mas que sobrevive e que tem atores aí, sujeitos, agentes outros, né? Então, não é só a gente que decide o que a gente quer que fique, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente gosta, a gente quer que fique, né? E aí, como que a gente mobiliza o outro, né? Assim, então, essas duas questões, né? O que faz a gente lembrar e como fazer o outro lembrar com a gente. Assim. E aí, nesse sentido, ainda no caráter introdutório assim, da minha fala, eu fiquei pensando assim que essa participação política sua, né, sendo cidadã de Sonharó, ela aparece numa coisa do projeto que eu acho que ela vai além dessa, apesar da importância da produção de imagens, né, ela também aparece numa pergunta que você faz lá nas aplicações, que você cria uma aplicação e pergunta de onde vem a sua origem, né? Então nesse sentido assim que eu acho que tem alguma coisa que vai além de uma mera, entre aspas, eu não sei porque que eu sempre uso essa palavra e coloco ela entre, porque não quero que ela seja diminuída, assim, né? Que vai além de uma mera produção de imagens, assim, né? É porque há também uma possibilidade de um estabelecimento de um diálogo mesmo, né, ao fazer perguntas. E isso também pode ser, na minha opinião, papel do design. Bom, passo então a segunda parte da minha fala, que eu quero começar da seguinte forma, assim, de dizer que você resolveu fazer um TCC, na minha opinião, né, esse texto que eu recebi, recheado de imagens, que está entre a monografia e o projeto, né? Assim, você se atreve teoricamente e você quer fazer
ser fazedora, né? Você quer ser o designer. Então, não é que o designer não possa pensar, mas eu vejo que é um TCC híbrido, assim, né? E que te rouba coisas dos dois lados, assim. Eu sinto que ele que enquanto aporte teórico há questões e é natural que haja, né? Assim, questões incompletas, questões por trabalhar, né? E eu acho que esse momento aqui é um momento de conversar sobre elas, assim, mais no sentido de um desdobramento, porque como você se atreveu, entre aspas, né, a fazer também um percurso teórico, né, porque você faz, no meu entendimento, um percurso histórico, um percurso teórico e um percurso prático, né? Então, você poderia ter ficado no histórico e no prático, né? Mas você foi para o teórico, né? Então, alguns apontamentos, e é justamente ali que está a dimensão da memória gráfica, né? É no percurso teórico. Então, os apontamentos que eu vou fazer, enfim, são uma tentativa de diálogo, mais no sentido de desdobramento mesmo desse trabalho, não que ele seja assim, acho que sim, que há que revisar certas coisas e depois, não aqui nesse momento, a gente pode, enfim, apontar, assim, né, alguma coisa de ortografia, alguma coisa que tem algum sentido truncado, mas os apontamentos que eu quero fazer aqui são mais em relação ao desdobramento mesmo do seu trabalho, tá bom? E aí eu vou dividir a minha fala entre esses 3 percursos que você fez, assim, né? Bom, antes de entrar no percurso teórico, vou fazer 2 observações que eu não consegui enquadrar muito em lugar nenhum, mas talvez é porque minha anotação ficou um pouco bagunçada, mas é só para não perder, tá? Eu acho que descrever a metodologia do Bruno Munari é uma coisa dispensável para o seu trabalho, assim, porque a gente perde fôlego de leitura, sabe? Assim, eu sinto assim que você já tem uma maturidade acadêmica que é o que a gente chama de pressuposto saber, né? Assim, eu acho que eu acho desnecessário, assim, eu senti muito essa parte como um trabalho, assim, quase um trabalho de segundo período, terceiro período, assim, tipo, que você precisa mostrar que você sabe aquilo. Eu acho que, assim, para mim, eu enxugaria o texto para o futuro leitor, né, porque seu trabalho, ele, né, vai passar a habitar uma biblioteca. Bom, ainda em relação a alguma coisa que ficou solta aqui nas minhas anotações, na verdade eu chamei de metodologias essa prévia, assim, antes de eu entrar em qualquer parte. Foi essa questão ainda em relação a o que você chamou de pesquisa participativa e facilitada, né, em que você admite, né, que há um peso afetivo nas suas escolhas, né, e que você chama as entrevistas que você fez de entrevistas populares, inclusive fazendo referência, se não me engano, à sua própria avó, né, na escolha de um dos ícones que você da capela, né, que você escolhe para ilustrar, né? Então essas passagens, né, elas me fizeram ficar pensando sobre isso, apesar da liberdade que eu acho que você tem que ter mesmo, sabe, para fazer essas escolhas, né? Da importância assim de se pensar essa dimensão popular assim no trabalho. Eu achei que foi um conceito assim uma palavra que apareceu. Eu estou puxando essa sardinha para a minha brasa, porque é uma palavra que me interessa sobremaneira, assim, né, na minha pesquisa, mas eu acho que ela é muito importante, para você também. E a forma como ela aparece, eu acho que ela aparece sempre assim como um adjetivo, mas nunca como um lugar assim de um enfrentamento do outro, né? E aí, assim, eu tenho um texto que tem anos que eu tô. Anos não, enfim, um ano que eu estava querendo ler, assim, e que eu finalmente consegui ler, enfim, meses, né, que eu fiquei querendo conseguir por causa da pandemia.
que foi o texto da Lina Bobardi, O Tempos de Grossura. Na verdade, é um catálogo com textos de vários autores, assim, né? E ela diz que uma das coisas que ela diz nesse livro, assim, é que é preciso enfrentar a escassez do imaginário popular, assim. Então eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, de ainda que que você tenha o direito, e ele é político, de se inserir afetivamente, eu senti falta de um outro, ainda que seja a pandemia, assim, sabe? Eu fiquei pensando se não havia mesmo outras formas de conexão, né, com essa dimensão de produção popular que aparece no seu trabalho em várias das manifestações de quem faz o queijo, de quem frequenta a praça, de quem frequenta a igreja. E isso é maior do que a própria arquitetura, né, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, enfim, é uma observação sobre essa questão do método ainda, tá? Bom, pesquisa histórica, eu tenho duas coisinhas só para falar, assim, é que eu acho que você se concentrou muito lá atrás, né? Você dá um salto dos egípcios para os modernos e para nos exemplos, assim, né? Então, eu acho que essa pesquisa ela poderia ter sido muito mais útil para o seu trabalho de produção como designer do que a própria dimensão teórica da memória gráfica, embora eu não esteja negando importância. Mas os trabalhos que são ambiciosos, no bom sentido, como o seu, eles acabam pecando um pouco por isso. Assim, eu sei como é que é, porque a gente quer muita coisa e aí a gente abandona uma coisa para ir para outra, né? Então, eu sinto assim que essa dimensão histórica que você fala, da presença da imagem na comunicação, de como que o ícone ele tem uma dimensão simbólica e de um reconhecimento imediato, de como que ele participa da história da escrita e tal. Eu achei assim que eu senti falta, sabe, de exemplos contemporâneos assim nesse sentido, porque eu acho que eles são que aí não é uma burocracia de pesquisa acadêmica em relação a se eu preciso visitar o passado da história da iconografia, mas eu preciso conhecer também a iconografia, como que se faz pictogramas hoje, como que é a iconografia, né? Então, isso, assim, a única questão que eu tenho, assim, para colocar em relação a essa parte. Aí, na pesquisa teórica, então, que é a que eu achei mais rica, assim, né, mas não à toa, porque tem mais a ver com as coisas que eu pesquiso, né, eu anotei algumas coisas para te falar. Assim. Você fala das cidades invisíveis, entre aspas. Você fala que é preciso reafirmar a importância sobre os aspectos das cidades invisíveis. Eu não sei se está próximo ou está dentro do item de Sanharó no mapa, que você compara com Bacurau, né? Então, eu não sei se essa dimensão das cidades invisíveis está ligado a isso, a essa invisibilidade no mapa, mas fato é de que você usa uma expressão de um autor, que é o Ítalo Calvino, que dá nome a um livro importantíssimo dele, que, por sua vez, é muito interessante para você também, porque ele diz que o que há de mais importante numa cidade não são os seus monumentos e as formas memoráveis e monumentais que a gente costuma eleger, mas sim aquilo que é invisível, né? Então, eu vou começar minha fala dessa parte destacando isso, assim, né, para dizer que esse conceito ele pode, enfim, eu acho impossível falar de cidades invisíveis sem visitar o Calvino, mas para além disso, de você só fazer uma nota de rodapé lá, eu acho que é legal você se ater a essa invisibilidade mesmo, porque é o lugar do patrimônio imaterial que você está tentando imaginar, vamos dizer assim, né? Ou dar imagem, conferir uma imagem para ele, assim, né? Bom, aí você fala dessa questão do desenvolvimento tecnológico, né? Que eu
acho que ou de como a cultura que você vai chamar de high-tech, que eu chamaria simplesmente de tecnológica, assim, como que ela rouba, né, algo desse imaginário, algo disso que poderia se converter em memória, né? E aí eu também lembrei da Alina Bobardi mais uma vez lá no texto, que está muito fresco, assim, né? Porque ela vai falar que é isso, assim, né? Que o Brasil passou por uma industrialização muito compulsória mesmo, assim, né? Não teve tempo de passar por determinados estágios, assim, da própria produção artesanal, de consolidação de uma identidade, e aí já é diferente, né, dos lugares onde a industrialização aconteceu mais devagar e os artesãos tiveram tempo. E aí eu estou falando de artesão não só no sentido de um artesanato, mas dos fazeres que você aborda também, né? E aí a Alina diz que é preciso haver um balanço da civilização brasileira popular, ela usa essa expressão, e ela diz que esse balanço tem que ser participante. Então, mais uma vez, enfim, está bagunçado minha anotação nesse sentido aqui, mas voltando àquela questão, assim, de como que você chama o outro, né, para poder lembrar junto com você, né, assim, a partir desse diálogo mesmo, né. Bom, aí entrando mesmo na questão da memória gráfica, né, ainda nessa dimensão teórica da sua pesquisa, né, eu acho que há uma confusão entre o que é de natureza gráfica e o que você quer transformar para o gráfico, assim, né? Porque eu, Camila, Renata, que nos interessamos, Renata Paz, né? Que nos interessamos pela arquitetura, a gente está lá tentando entender a dimensão gráfica da arquitetura, mas eu não acho que é isso que está em jogo quando você traz a arquitetura, né? Então, eu não vou, para poder não me demorar demais, assim, eu anotei várias passagens, né, onde você fala de manifestações gráficas urbanas, de cultura visual, de identidade gráfica, de expressão imagética. Então, a forma como a imagem e o gráfico eles aparecem em determinadas passagens, assim, eles me deixaram na dúvida e possivelmente deixarão algum outro leitor sobre duas coisas: o que é memória gráfica, né? E o que é de natureza gráfica, qual é a natureza do gráfico, né? Porque, por exemplo, o leite não é né, assim, você tem que arrumar uma imagem para o leite, mas não há uma natureza gráfica ali, né? A arquitetura tem uma natureza gráfica, ela é seriada, ela é projetual, né? Assim, então só uma questão assim para talvez para o texto definitivo trocar alguns termos assim, mas mais do que isso, assim, né? Entender o que você espera e quer desse conceito. Por exemplo, se você quiser fazer um mestrado, né? Assim, porque eu acho que há uma dimensão da memória muito forte, que os pictogramas eles se associam a essa produção de memória, mas eu fiquei na dúvida se há mesmo essa abordagem da memória gráfica no sentido. Bom, quando você cita a Priscila Farias e o Marcos Braga, você traz um trecho que está muito dentro assim, dessa questão do que os estudos da memória gráfica eles abordam, mas às vezes isso para mim ficou um pouco confuso, assim, tá? De o que é que você tá, o que é que te interessa como designer no gráfico? Para mim é uma coisa que que não está antes, ela está depois, ela está na sua própria produção, tá bom? E isso, sim, é objeto de memória gráfica, mas acho que pode ficar mais claro. Bom, aí entrando nessa questão, já finalizando essa parte teórica, assim, que é em relação
a, a singularidade e a universalidade da natureza da imagem que você escolhe produzir, né? Então, você está falando de um ícone como alguma coisa de universal, você usa essa palavra algumas vezes, né? Porque ele pode estar a serviço da sinalização urbana, né? Assim, não está... Está claro que não é exatamente isso que você quer fazer, né? As aplicações têm uma diversidade, assim, mas tem ali, está flertando, né, com o universo da sinalização, né? Então, da sinalização, inclusive, no sentido de produzir uma imagem compreensível, né? Assim, e aí eu fiquei pensando, e aí só para, tipo, a gente pensar junto, assim, tá? Talvez essa seja a minha primeira pergunta, assim, né? Em que sentido há uma construção de uma especificidade, de uma singularidade cultural da sua cidade em relação a essa universalidade do signo? Assim, será que o modo de fazer ele precisa ser nessa busca assim de uma linguagem muito genérica, que é essa linguagem do linear, né, pictográfica, é uma coisa que eu fiquei me perguntando, assim, já que não é sinalização. Mas isso tem a ver com uma, talvez até com essa, uma pergunta que eu me dei o direito de fazer, quase não leiga, né, porque seria um absurdo eu dizer isso, assim, mas enfim, eu queria ouvir você, designer, sobre isso, assim, sobre como que é essa questão de buscar uma especificidade cultural com uma linguagem que ela se pretende universal, assim, tá? Bom, aí agora a última parte da minha fala, ainda tem, dá, Camila, você não me fala quanto tempo eu tenho, nem eu estou contando nada. Então, você não já está finalizando? Tá tranquilo, pode continuar. Eu posso cortar coisas, se você me dizer quanto tempo eu tenho para concluir. Eu acredito que ainda dá, mas até uns 5 minutos é tranquilo, Fernanda. Beleza, tá bom. Desculpa, gente. Nada, tá ótimo. Coloquei né? aqui. Bom, então a pesquisa projetual, tá? Vou tentar ser breve. A primeira coisa que eu acho é que eu, apesar de você ter optado por esse formato híbrido, de uma coisa mais acadêmica, eu senti falta, já que Sanharó é a sua cidade, você conhece bem ela, eu senti falta de ser o cliente dessa história e de ter uma apresentação mais didática. Assim, você deixou as imagens originais lá para o final, para o apêndice. Eu acho que são coisas que a academia vai... Acho que o designer talvez saiba fazer mais que o acadêmico, sabe? Que é tipo assim, apresenta a cidade, faz aquela sedução, depois vem com ícone, né? E aí eu acho que essa estrutura te colocou a Clara designer num segundo plano e eu acho que ela seria interessante, assim, como não para corrigir, tá? Assim, mas como desafio, assim, sabe? A outra coisa que eu senti falta foi de uma pesquisa mesmo, que está a ver com essa questão da pesquisa histórica, de outras manifestações de memória iconográfica em outras cidades. Achei que só o Porto ficou assim pouco, sabe? Assim, eu espero que você tenha feito em outros lugares e então acho que ali reflete, é nesse lugar, né, que tem um reflexo dessa questão. Aí, correndo aqui, depois eu posso falar outras coisas que eu estou pulando. Eu posso te passar o meu esquema aqui, tá, Clara? E para você também, Camila, enfim, para a gente continuar dialogando. Mas aí vou finalizar para poder não me estender, assim, em relação a uma pergunta que eu fiquei me fazendo, em relação ao micro e ao macro, a dimensão micro e macro das cidades, assim. E aí a gente pode pensar em cultura material e imaterial nesse sentido, assim, do que é invisível e do que é imediatamente visível, assim, né? Porque quando eu vejo alguns ícones da arquitetura, e aí pensando na arquitetura ocupando esse lugar do monumento, e de um monumento que de certa forma, enfim, pode
que pode não ser aquilo que mais autêntico, entre aspas, né, que essa palavra também é difícil, né, autêntico, na cidade, assim, né, de como que o detalhe ele pode ser interessante também para pesquisa, para produção de iconografia. Eu vou dar um exemplo, assim, não só o da arquitetura, porque eu fiquei lá olhando nas imagens do apêndice, assim, além do prédio, né, que a gente costuma ver, assim, o que tem ali de ornamento, por exemplo, porque quando a gente que estuda ornamento sabe que o ornamento ela pode ser uma manifestação de singularidade dentro de uma coisa estilística na arquitetura macro, assim, né? Mas eu vou dar um exemplo mais pontual, que é, por exemplo, os dançarinos, né, do... Ai, gente, me fugiu, porque eu aprendi... Bacamarteiros. Que aqueles instrumentos, que eu acho que é o que é de mais singular ali, sabe? Porque tem uma coisa de um fazer do instrumento. E aí eu acho que o corpo, nesse sentido, do corpo humano, né? Ali, a representação do corpo humano que dança, ela talvez seja menos emblemática do que a própria ferramenta, assim, sabe? Então, é um convite assim também para a gente pensar sobre essa dimensão do detalhe em relação àquilo que se aparenta assim, no primeiro momento, como uma coisa iconográfica mais forte, né? E aí finalizo, finalmente, assim, a minha fala te perguntando, assim, como você pretende engajar os habitantes da sua cidade nesse projeto, né? Voltando ao início da minha questão, assim. E não faça a pergunta de volta para mim, não, porque no meu projeto eu ainda não sei responder, mas é a pergunta realmente mais difícil. É isso, Clara, obrigada. Espero ter contribuído com as reflexões aí que o seu trabalho me trouxe. Muito obrigada também. Então... Posso começar? Como é que vocês vão fazer? Clara responde os questionamentos. Então, eu acho melhor. Vocês duas, né, na verdade. Rafa, você prefere falar antes ou prefere que ela responda primeiro a pergunta de Fernanda? Clara, não sei, quiser... É porque talvez tenha coisas que se repitam, né, das duas, tanto no meu e de Fernanda, a um ou outro ponto. Não sei, mas vocês podem fazer da forma que achar melhor. A gente pode fazer o seguinte, ela pode responder essa pergunta para não perder né, não perder o fio da meada, e aí a gente passa logo para a Fafá, logo em seguida, tá, Clara? Tá já. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Ok. Cearó, ela tem... Eu acho que o grande problema da aproximação realmente com essas questões que são colocadas na cidade é a falta realmente do impulsionamento da gestão política da cidade, como expressão política também, da não evidência da sua própria cultura. E, assim, como residente, né, por um bom tempo, da cidade, inclusive eu estou aqui novamente, eu nunca tive um contato tão direto e tão impulsionado pelo próprio local, né? O que a gente entende por Ceará é o que a gente consome realmente de forma de imagem, em histórias, do dia a dia realmente, do que vem das nossas famílias e tal. E eu acho assim, que eu acredito que ter feito esse projeto, trazendo a visibilidade para a cidade e trazendo também as representações que são importantes dela, né, também como oradora, o que eu acredito que possa ser feito é realmente essa divulgação, não só por um projeto visual, porque sim, é a forma
mais viável para se entender o que é a história, mas a propagação realmente da história pela imagem, a partir, no caso do meu projeto, a partir dos ícones. E incluir os moradores daqui, eu acredito que seria um passo, o projeto seria um passo para as pessoas observarem que sim, aqui Sanharó tem história, e como eu uso até na parte descritiva, né? Sanharó está no mapa, não porque geograficamente só está no mapa, mas porque ela tem suas referências, ela tem suas construções, que a gente às vezes nem conhece. É tanto que no processo de pesquisa, no processo de reconhecer a minha cidade, eu falo reconhecer realmente, eu cheguei a entender e a ver coisas que eu não conhecia, simplesmente não conhecia, não por falta de vivência, porque eu passei um bom tempo da minha vida pessoal aqui, mas como realmente a não divulgação, a não representação pela própria cidade. Então, eu acredito que, principalmente para essas gerações que estão vindo aí, né, os novos sanharoenses, e também os antigos e as pessoas que são da minha faixa etária até, ver isso aplicado, ver o contexto na cidade, o contexto do projeto na cidade, também se reconectar com o que faz de Sanharó ser Sanharó, né? A parte... Isso também acredito que possibilita para que a gente, que é morador, produza as nossas próprias afetividades e em contato com o que está exposto, né? Eu acredito que é isso. Ok, Clara, obrigada. Vou passar a palavra, então, para a Fátima Finizola, para fazer suas considerações, Fafá. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria agradecer a Clara e a Camila o convite para participar da banca, né? Afinal, acompanhei a Clara em algumas disciplinas aí no CAA, né? Então, fico feliz aí que ela está chegando aí nessa conclusão aí dos percursos aí, né? Só queria fazer um parênteses antes da minha fala, talvez para a Fernanda entender um pouco melhor como é que tá os TCCs da gente lá, a formatação. Porque a gente está num momento que agora, finalmente, a gente tinha só um TCC que era chamado de monografia, né? E muitos alunos com vontade de fazer projeto prático também. Então, terminavam que algumas monografias ficavam com essa cara, né? Começava, tinha talvez uma parte de fundamentação, como se fosse um memorial mais reforçado no começo, terminava num projeto prático, né? Eu digo isso porque tem alguns alunos meus que também seguindo esse caminho. E agora, esse semestre aqui, finalmente, né, a coordenação de curso implantou 4 modelos diferentes. Aí, talvez, fique um pouco mais fácil de fazer isso que você colocou, né? Um projeto que tem um caráter projetual, realmente, né, focar só na parte mais prática. Um que tem essa pegada mais histórica, teórica, né, focar só mais nessas reflexões. Então, acho que talvez o estranhamento desse TCC híbrido, né, porque realmente era um formato que a gente terminava recorrendo para poder dar saída também, né, a alunos que tinham talvez alguma facilidade, né, mais de fazer TCCs mais práticos, né. Então, assim, tinha essa intenção, né, de fazer um fechamento de curso com projetos mais com essa cara, né, mais próxima do mercado. Bom, tirando meu parêntese, né, eu achei ótima as observações de Fernanda, eu acho que ela foi, né, enfim, ficou buscando reflexões no trabalho, né, que eu acho que eu fiz, mas talvez eu acho que a gente talvez se complemente, porque eu fui talvez mais um pouco objetiva, né, nas colocações aqui. Algumas coisas também que ela colocou também tomei nota aqui, então acho que de repente vai ser meio que complementar nossas falas aqui, né? Então deixa eu abrir aqui minhas notas aqui. Bom, de forma geral, quero dar os parabéns para a Clara também, né, pelo TCC. Eu também acho super rico quando um aluno, né, faz um trabalho de conclusão de curso que volta, né, para a cidade dele, para o entorno dele, né? Ainda mais no contexto da gente estar com o curso de design no campus do Agreste, né? Então acho que esse é um dos objetivos maiores da gente, né, de fazer com que o design tenha essa difusão, né? Que saia da capital e comece a ter outras áreas comece a ter outras áreas de alcance, né? Então, acho que isso é super rico, né?
ela trazer isso para o trabalho dela, conclusão de curso. Achei a escrita do trabalho boa, né? Enfim, achei que você, né, talvez puxe um termo ou outro, né? Que às vezes a gente lê, né? Já vê alguns outros TCCs, talvez tenha um termo ou outro que a gente tenha que substituir por algum termo mais adequado, mas acho que, no geral, você tem um bom domínio de redação, né? Para a experiência que a gente tem também com, né, até outros alunos também do curso. E acho até que, enfim, o trabalho, a gente vê que você meio que se deleita com essa parte de ler, né, de tentar fazer essa construção teórica, histórica no começo, né, que você gasta um tempo, você se debruça um tempo, né, bastante grande do seu projeto em cima disso, né. Isso refletido na escrita, né, nessas reflexões todas que você traz na sua escrita, né. Então, achei bem madura, assim, achei até interessante, achei que, enfim, no seu projeto deixa abre um caminho assim para quem sabe você depois investir em mestrado, em doutorado, já que eu vi que, né, é fácil para você, acho que é fácil fazer essa construção, né, essa coisa da leitura e depois construir, né, os textos, fazendo essas reflexões, né. Então, isso eu achei interessante. Então, assim, em termos do trabalho, eu acho que é um trabalho completo, né, tem início, meio e fim, né, você conseguiu concluir ele, né, dentro do esperado. E, além do projeto prático, né, por conta dessa sua tentativa também de fazer essa outra abordagem, né, trazer essa outra parte mais conceitual no início, também traz essas reflexões que termina a gente matutando sobre algumas ideias no início do trabalho, né? Então, acho que isso tudo foram contribuições interessantes, né? Apesar de que, como a Fernanda falou, né, a gente, às vezes, para a gente servir a dois senhores ao mesmo tempo é meio complicado, né? Mas você trouxe coisas interessantes na parte da fundamentação teórica, na parte projetual, que aí talvez em desdobramentos posteriores você possa explorar isso, né? E aí sair fazendo refinamento disso, né? Bom, aí eu vou passar para as considerações gerais, né? Então, assim, achei a parte da fundamentação teórica muito boa, né? Talvez minhas considerações tem algumas coisas em relação à fundamentação, mas são comentários mais sucintos, e tem alguns comentários sobre a parte do desenvolvimento. Aí talvez eu coloque algumas observações, né, um pouco mais detalhadas. Bom, eu dividi primeiro aqui, colocar alguns aspectos técnicos quanto à formatação do documento, né? Então, aí eu tomei nota tudo disso, né, no próprio PDF, né? Depois passo para a Camila, para você, né? Eu me policiei nessa banca, Camila, para fazer minhas anotações todas direitinho, para depois já mandar para os alunos e para você de maneira, né, mais rápida. Bom, mas eu coloquei aqui formatação do sumário, algumas coisinhas que passaram, os pontos, os hífens, talvez fora do lugar, nos títulos também de algumas seções. Uma coisa que eu senti falta foi você fazer referência das imagens no corpo do texto, né? Então, em geral, quando você inclui as imagens, você puxa ela quando você está falando, né? Então, eu não notei isso ao longo do documento. Algumas pequenas revisões de texto também, né? Mas eu acho que são muito mais, às vezes, na forma que você estrutura algumas ideias do que, de fato, correção ortográfica, né? Achei poucas. E também a questão do apêndice também, que eu acho que ele aparece lá no final também, assim, com umas fotos também, assim, de surpresa, pega de surpresa a gente. E que é interessante você talvez citá-lo no corpo do documento, né? Então, aquelas fotos que estão no apêndice, né? Em que momento é interessante a gente consultá-las para a gente compreender o fluxo do seu trabalho, né? E também para não ficar jogado lá como, né, uma coleção de imagens lá no final, né? Então, você dá outro valor para ele, né? Então, talvez falar, né? As imagens completas do trabalho para consulta podem ser visualizadas no apêndice tal, né? Você aprimorar um pouco mais. Bom, do corpo do texto em si, né? Na parte introdutória de fundamentação, aí eu também trouxe alguns questionamentos para cá. Então, por exemplo, no objetivo geral, você coloca, né? Deixa eu até pegar aqui o texto dos objetivos gerais, que eu só fiz um corte aqui. Bom, você coloca elaborar projetos de ícones para manifestações gráficas urbanas na cidade de Sanharó, né, baseado em suas memórias de material e imaterial. Aí, novamente, eu anotei uma coisa aqui que a Fernanda já comentou também, né? Então, eu não sei se, de fato, né, esse seu recorte é em cima dessas manifestações gráficas, né? Porque nem tudo que foi retratado ali tem esse caráter gráfico, né? Então, também percebi isso, né? Também me chamou a atenção. Não sei se seriam, né, elementos representativos da cultura, né, algum outro termo. Na verdade, você viu algumas
manifestações da cultura local, umas têm caráter gráfico, outras não, e traduziu isso tudo com a sua linguagem gráfica da sua iconografia, né? Então, talvez algum ajuste aí nesse termo do objetivo geral. Aí, na página 20, né, você fala um pouco sobre a questão da memória, né? E aí eu senti falta de você falar que as informações foram disseminadas de geração em geração por meio da memória, mas também pela sua propagação, essa transmissão, né? Porque nada adianta a gente guardar a memória para si, né? Mas ela tem que ser, né, comunicada, passada, transmitida, né? Para poder outras pessoas terem acesso a ela. Outra coisa, em página 22, você fala cita o termo aculturação. Eu acho que é interessante, talvez, colocar uma nota de rodapé, né, colocando o que é aculturação, né, de forma resumida, né, porque ele aparece algumas vezes no documento, mas você não explica, né, de forma objetiva o que seria aculturação. Na mesma página 22, você coloca, tem uma frase que você coloca como se fosse sinônimos, memória gráfica e memória visual. E, para mim, também, isso me soa um pouco estranho, né? Porque talvez a memória visual seja mais ampla, né? A memória visual é tudo que a gente vê com os olhos e aprende, né? De maneira, a grosso modo, né? Então, pode ser uma pessoa que está passando na rua, né? Que você lembra daquele momento, mas não necessariamente é gráfica aquela memória, né? Então, talvez ver essa questão também, né? Dos termos, né? Será que a memória visual é sinônimo de memória gráfica, né? Para mim, a memória visual é uma coisa mais ampla e a gráfica seria um recorte. Então, também tomar cuidado com essa aplicação desses termos, né? Mas me chamou mais atenção especificamente nessa página aqui. Achei interessante o link que você fez, uma coisa boba, né? Que você fala de efemeridade, né? Do caráter efêmero dos impressos, que vem também com a própria efemeridade do capitalismo. E eu sempre falava dos efêmeros, né? A questão dos impressos sem vida curta, mas nunca tinha me caído a ficha e feito esse link também, né? Com a coisa da efemeridade do próprio, né? Do sistema capitalista, né, que propõe aqui para a gente. Então, isso aí é só um comentário pessoal. Bom, aí outro tópico também que talvez dialogue com o que a Fernanda falou, na página 29. Você fala, essa pesquisa em questão trata de forma bastante clara sobre o cuidado necessário para que se possa existir a continuidade do retrato popular, mesmo que visualmente que seja um norte para futuras gerações. Aí é como se você tivesse cunhado um termo ali, o retrato popular. Eu fiquei me perguntando o que seria o retrato popular. Foi um termo que você criou, né? A visão, né, da comunidade local sobre a Sanharó. Então, assim, da forma que você colocou, parecia que era um conceito que você estava utilizando ali, o retrato popular. Então, acho que talvez valha a pena também explicar ou substituir, né, esse termo aí, enfim. Você dá uma olhada aí com Camila. Bom, então essa parte inicial eu coloquei várias anotações no PDF, mas algumas coisas que me chamaram mais a atenção, né? Eu falei aqui para vocês. E eu vou comentar agora mais a parte de metodologia e desenvolvimento, né? Então, algumas coisas me incomodaram assim ao longo do trabalho, né? Talvez enfim, que talvez sejam informações que estão na sua cabeça, mas não estão no corpo do trabalho, né? Então, por exemplo, uma coisa que ficou em dúvida para mim, né? Como você escolheu os elementos listados, né? Na apresentação você até colocou, teve uma fase 1 que teve um conjunto global, depois você afunilou, né? Mas aí como foi feito esse afunilamento, né? Então, quem era que estava antes e ficou depois? Aquela lista que você coloca ali no documento e fala, usei, não usei. Já a lista primeira, né? Mais bruta de tudo que você levantou, já com seu afunilamento. Então, algumas coisas assim ficaram um pouco confusas na leitura do documento, né? E também assim, por que você selecionou um ou outro não? Eu fiquei pensando, será que foi por conta da facilidade de fazer a síntese gráfica ou só porque você fala alguns critérios que você usa, né? Questão de importância, eu acho, na história, e tem outro critério que você colocou também aqui, me fugiu da memória, a frequência, né? Mas, enfim, na tabela a gente não tem acesso a esses dados que foram coletados sobre a frequência, né, e sobre a importância. Então, a gente não sabe muito bem, né, por que foi cortado, né? Fica um pouco nebuloso essa parte. Então, não sei se dá para deixar mais claro, mais transparente esse processo da seleção. Bom, aí, assim como o Fernando, achei também um pouco desnecessária a introdução longa para o tópico de metodologia do design, né? Porque eu acho que na parte de metodologia de desenvolvimento já é uma coisa que já é mais a sua contribuição mais prática no trabalho, né? Então, você já teorizou naquela parte inicial. Eu acho que esse segundo momento, né, é a hora de você ser mais objetivo com o que você está colocando. Da mesma forma, você também cria uma introdução para o tópico de desenvolvimento, que eu também achei que se cortasse um pouco, ela também não faria tanta falta no documento.
Bom, aí continuando aqui, é só uma observação, uma figura que você coloca, né, adaptação de Munari, e coloca as fases de Munari abaixo. Então, me pareceu que já eram as fases originais sem adaptação. Depois você checa na página 44 também, essa legenda desse diagrama onde tem as fases de Munari lá. Eu não entendi que você colocou adaptação, porque para mim, a princípio, eu entendi que seriam as próprias fases propostas por ele. Aí, na parte de coleta e análise de dados também senti essa maior clareza, né, na apresentação dos procedimentos de coleta, porque fica uma coisa assim, meio, teve a pandemia, então não pude fazer muito, me aproximar das pessoas, mas a gente não sabe claramente com quem você conversou, né? Foi no seu ciclo familiar, foram os amigos, quantas pessoas participaram, né? Enfim, então essas decisões estão meio que são colocadas de forma, né, subliminar no trabalho, que às vezes a gente fica se perguntando, né? Então, se você está querendo ser um trabalho abraçado pela população, né? Então, assim, qual foi o nível também de participação? Ainda com essa dificuldade toda da pandemia, né? Que você coloca ali, é claro que a gente entende isso, né? Mas aí, para a gente não ficou claro, né? Quem foram as pessoas abordadas? Como é que foi feita essa coleta de informações com ela, né? Essas conversas, né? Que rolaram. Não sei se dá para trazer alguma coisa desses dados também para colocar no material, né? Então, aí eu coloquei aqui, né? Falta maior clareza na apresentação dos procedimentos, essa coleta dessas informações, né? E também a gente ter acesso a esses dados brutos, né? Você fala que teve a questão da menção, né, dos símbolos. Os que foram mais mencionados foi o que você escolheu para fazer a sua iconografia. Mas a gente não sabe quantos, né? Tipo, quantitativamente, como é que foi, né? Essa menção, essa parte, né, de escolha, quem entrevistou, quantas pessoas entrevistaram, quantas disseram que esse é mais importante que esse. Então, ficou um pouco também não muito clara essa parte, né? Bom, deixa eu avançar aqui, né? Aí também você fala, alguns símbolos foram eleitos porque a expressão é classificada como importante. Então, para você, o que é que caracteriza uma expressão importante? É aquela que, ao longo do tempo, ela é mais permanente na cidade, né? Talvez também deixar isso um pouco mais claro. Bom, aí na tabela 1, eu também senti falta na justificativa. Por que eu não usar determinado elemento, né? Você fala, usei ou não usei, mas eu não entendi muito bem por que ele foi cortado, né, no final. Aí, talvez, mais lá para frente, né, dá a entender que alguns foram revisitados, né, para tentar fazer as sínteses da coleção, né, e outros foram descartados. Mas não ficou tão claro isso na parte de desenvolvimento, né? Bom, aí na página 62, uma coisa que talvez fique, não sei, causou um certo estranhamento foi que você coloca uma frase que menciona o seguinte, dizendo que a segunda análise das sugestões de ícones resultou na tabela final citada na coleta de dados, né, e análise acima. Então, você menciona no tópico seguinte a tabela que está no tópico anterior. Então, se essa tabela foi feita nesse tópico que você está, eu acho que faria talvez mais sentido ela estar neste tópico, né? Ou então você dizer, aqui no início, a gente coletou de forma bruta tudo isso aqui. E agora, nessa fase, a gente afunilou e chegou nessa tabela aqui. Porque eu fiquei um pouco perdida, né? Que ela aconteceu na fase 2, mas ela no corpo do documento está lá na fase 1 do desenvolvimento. Então, enfim, me confundi um pouco na leitura do documento. Eu fiquei indo e voltando, né? No final, fiquei em dúvida, né? Então, a tabela está lá no 1, mas ela foi feita no tópico 2 dessa desenvolvimento cronológico da metodologia. Bom, na tabela onde é apresentado os ícones, né, na página 64, eu senti falta dos nomes, né? O nome de batismo de cada um deles, né? Então, tem os desenhos lá, mas, enfim, poderia ter os nomezinhos também para a gente ficar mais fácil de compreender. Aí agora tem algumas considerações específicas sobre os desenhos dos símbolos, né? Então, a gente faz muito esse tipo de projeto também. Tem alguns orientandos que desenvolvem esse tipo de projeto, mas transformando iconografias depois, ao final, em fontes de Ingibet, né? Então, acho que dialoga também com o teu trabalho, né? Então, algumas perguntas também que eu coloquei aqui, né? Então, por exemplo, essa representação do queijo, né? Que você decidiu representar pelas casas onde vende queijo. Aí, será que a comunidade vai compreender, vai fazer o link, né? Então, são perguntas assim, que eu deixei aqui só, enfim, não afetam em nada, mas são reflexões, né? Talvez até para uma reformulação posterior, né? Uma coisa que eu achei interessante, talvez que vale a pena, não sei, você vê com Camila, né?
eu vi que aparecem figuras humanas em 3 símbolos, né, da iconografia. Mas que, apesar disso, elas têm proporções diferentes. Então, uma parece que é um pouco maior do que a outra. Não sei se valeria a pena também unificar, padronizar o tamanho da figura humana da iconografia, né, que foi produzida. Ainda nessas figuras humanas, tem algumas áreas onde tem linhas altilares muito próximas que ficaram um pouco poluídas, assim, tem mais concentração de pontos, ficou um pouquinho escura, né? Eu sei que já tem um processo intenso de simplificação, mas não sei se ainda dava para tirar algumas linhas ou abrir mais alguns claros, né? Não tem muitas linhas próximas. No conjunto geral, eu achei a proporção do coração e da abelha um pouco grande, né? Enfim, em relação né, ao tamanho geral dos símbolos. E é basicamente isso. Eu coloquei alguns comentários, né? Talvez o símbolo da amizade, né? A base dele é de alguns outros símbolos familiares também que a gente já viu por aí, né? Não sei se... Mas aí eu sei que é uma decisão de vocês aí, né? Do seu projeto. Achei interessante as aplicações que você fez, né? Agora que a Fernanda falou, também fiquei matutando nessa questão de fazer um trabalho com o caráter de levantar, né, expressões locais, mas com a linguagem universal, né? Mas eu entendo também que tem toda uma linha, né, de trabalhos, né, de iconografias e fontes digitais que estão sendo feitas, né, dando saída com essa forma, né, dessa linguagem mais geométrica. Mas é uma questão importante que eu acho que fica, né, para a gente matutar. E eu acho que é isso. Aí eu fico, novamente, aqui na conclusão, também perguntas parecidas com a que a Fernanda fez no final, né? Então, a pergunta que eu fico seria: qual a estratégia que você teria para distribuir os ícones de forma mais prática, né, junto à comunidade, né? Então, como é que vai ser? Você falou mais da parte conceitual, que seria legal de terem acesso aos ícones, mas na prática, assim, você visualiza alguma ação que poderia, né, dizer para a comunidade: ó, tá aqui, meu trabalho foi feito, aqui peguem, usem e abusem agora, né? E vão, de repente, dar ideias para a gente ampliar essa iconografia aqui, né? Vocês também podem participar também, né? Enfim, né? Até da ampliação, de outros desdobramentos desse projeto, né? Então, acho que é mais isso, né? E aí também senti um pouco falta de perceber como é que foi essa interação com a comunidade, né? Dentro das limitações do trabalho, mas isso fica meio que a gente não visualiza muito bem ao longo da leitura. Bom, tentei ser super rápida, a Fernanda foi super detalhada, aí, né? Mais reflexiva. Eu coloquei algumas coisas mais pontuais aqui. Bom, e é isso. Então, assim, de forma geral, mais aos parabéns, né, para a Clara e para a Camila. Eu acho que teve todo um esforço aí, né, que foi feito aí em tempo... Né, nesses tempos pandêmicos, né, no meio desses semestres curtos que a gente está encarando, né. É um trabalho, acho que tem muito, muito potencial, né, para ser aprimorado e virar outras coisas, né, virar, talvez, uma pesquisa mais aprofundada que vá para o mestrado, né. Essa parte da iconografia também, você aprimorar ela, né, e, né, enfim, né, agora pós, né, acho que dá para fazer várias coisas com isso aí. Mas é isso, gente. E aí, para outras observações, eu entrego o PDF, que tem coisas mais minuciosas também, para a gente não se prolongar muito aqui. Ô, Fafá, muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, Fafá, pelas considerações. Realmente são coisas que vão complementar muito. Eu tinha dito a Clara, eu disse: Clara, nós temos pessoas extremamente competentes para avaliar o teu trabalho e que vão observar cada vírgula. Eu acho que isso vai ser importante para você. Você quer... Ela disse: quero, professora. Elas vão falar eu disse: olha, elas vão revirar o seu trabalho, isso vai ser massa, porque elas vão ter esse olhar, vão trazer isso para você, e você vai ter a oportunidade de refinar esse material com esses olhares tão especiais. Você quer? Ela disse: quero, professora. Então vamos lá, vamos pegar as memoráveis boas ali. E aí eu agradeço muito por tudo que vocês colocaram. Vamos sentar com muito carinho, né, Clara? Olhar tudo. E para não me delongar também, já estamos em 1h30 de banca, para a gente poder avaliar o trabalho e trazer o resultado. Eu vou pontuar, trazer 3 pontos apenas aqui na minha fala, não vou avaliar o trabalho aqui mais, mas queria comentar 3 coisas. Uma delas é o contexto em que Clara foi inserida nesse trabalho de conclusão de curso. Ela se matriculou em PGD1 e iniciou a orientação dela com uma outra professora que, por motivo de saúde, precisou se afastar. E ela ficou no meio do semestre com aquela questão: eu vou reprovar e matriculo de novo em PGD1 para tentar de novo do início outra coisa,
ou será que eu consigo agora? Eu vou dar um gás e vou tentar. E aí foi essa a decisão dela, e aí assumimos juntas, né? Eu assumindo assim essa orientação com ela. Ela decidiu mudar o perfil do trabalho e ela deu um gás realmente muito grande. E ela não tirou um dia de férias para conseguir fazer o que ela estava com muita vontade de fazer, né? Além disso, nos semestres reduzidos, que em função da pandemia, o UFPE, eu não sei como está a UFMG, Fernanda, mas a UFPE reduziu, tem 3 semestres acontecendo em um. E aí ela começou o PGD1 no segundo semestre do ano para concluir no terceiro semestre do ano. Então, ela contou aí com, acho que 8 meses, talvez 9, não sei, para concluir. E o que habitualmente era 11 meses, né? Mas mesmo assim ela fez com muita garra. Aí eu estou falando pelo processo que eu presenciei, né? A parte que eu vou me ater aqui a falar, já que foi uma avaliação tão cuidadosa de vocês duas sobre o documento e sobre o trabalho. O meu segundo ponto dos 3 é sobre as modalidades. Muito obrigada, Fafá. Eu fiquei com vontade também de contextualizar a Fernanda sobre essas possibilidades novas que o nosso curso está oferecendo aos alunos de apresentar seus trabalhos de conclusão em 4 possíveis modalidades. Apresentação de relatórios de pesquisa do PIBIC, artigo, memorial de projeto ou monografia. Essa mudança aconteceu no meio do processo de Clara, quando ela passou de PGD1 para PGD2, e eu disse, olha, Clara, tem essas possibilidades. Os alunos hoje podem se formar apresentando trabalhos de conclusão com esses perfis. Você tem interesse em mudar, sair de monografia e ir ou para um memorial de projeto e focar no seu projeto, ou ir para um artigo, ou uma discussão mais teórica? Ela disse, professora, eu queria tanto fazer o projeto e eu quero tanto me aprofundar nisso aqui. Ela estava com sede de descobrir o que era memória, o que era... Enfim, ela mergulhou, eu deixei ela muito livre para mergulhar do jeito que ela estava impulsionada, né? A própria motivação dela. E esse resultado tem a cara dela, assim, é realmente a cara dela, porque ela foi trilhando conforme a vontade dela. E sobre os desdobramentos e o envolvimento dos cidadãos da cidade, achei muito legal a pergunta de Fernanda para a Clara responder. E eu queria complementar com algo que ela não colocou, mas sobre a participação, Clara, das vizinhas e dos moradores no início, antes da pandemia, assim, já estava em pandemia quando ela começou, mas ainda havia uma possibilidade de tentar envolver o pessoal. Ela ia cortar estêncios para que os moradores de suas próprias casas estampassem os ícones nas paredes das suas casas. Só que por causa da pandemia, isso ia ficar inviável e também com os semestres reduzidos. E aí ela não chegou nem a colocar como objetivo, mas era algo que ela queria fazer como um plus, como um encerramento para envolver os moradores. Então ela pensou, ela teve vontade de executar de alguma forma uma coisinha a mais para proporcionar esse envolvimento na prática, mas não foi possível por causa da pandemia. Mas ela quer fazer, depois de formada, ela já me disse, ó, professora, dá para a gente fazer como uma extensão, um projeto de extensão, mesmo formada, ela entraria para que a gente conseguisse, numa extensão, proporcionar uma ação na cidade de os moradores interagirem, não só como a execução foi dela, né, a criação dos ícones foi dela, que eles interagissem com as aplicações na própria cidade. Mas, enfim, eram só esses 3 pontos que eu ia colocar aqui para que vocês conhecessem do percurso, como aconteceu, né? No mais, muito obrigada. Claro, as pessoas que estão assistindo a banca, como eu disse, não vou me delongar, passei aqui o quê? 4 minutos falando. E vamos agora, eu vou perguntar, Fafá e Fernanda, vocês ficam tranquilas, tá de boa para vocês se a gente ir para um outro link para fazer as nossas considerações? Tudo bem? Porque como tem muita gente, para depois eu chamar todo mundo... Obrigada. Então, eu vou mandar aqui, vou colocar no chat, mas é só para Fernanda e Fafá, tá, gente? Tem aí esse link, e aí vocês duas desligam, ou nós 3 desligamos o microfone e a câmera nessa sala e ficamos na outra fazendo as considerações, tá bem? Sobre os demais, em breve nós voltamos, assim que concluir a avaliação lá, tá bem? Obrigada, até logo.
Boa tarde a todos. Retornei aqui. Já vou só aguardar a entrada de Fátima e de Fernanda novamente. Obrigada pela atenção e por aguardar aí esse tempinho que a gente tem de dar ouvidos, né, às nossas avaliadoras e compor a nota da avaliação do trabalho de Clara, já que esse é o formato que a universidade adota, né, para essa avaliação ser formalizada, com atribuição de notas numéricas. Deixa eu só ver se Fernanda entrou. Fafá chegou. Fernanda entrou também. Cadê você? Cadê você? Estás aí ouvindo, Fernanda? Ah, tá aí, tá aí. Pronto. Foi mal, é que minha visualização alternou aqui. Vamos lá, então, como comentário final para essa avaliação do trabalho de Clara, é que como a universidade adota, né, as medidas numéricas para avaliação da nota, a banca concordou com todos os cálculos aqui de 0, não sei quantos, que Clara foi aprovada no trabalho de conclusão de curso com a nota 9,125. Foi uma nota muito boa. Parabéns, Clara. Ela realmente representa esse seu esforço. Você tem todo o mérito pelo trabalho. Parabéns a você e a todos que estão aí assistindo, amigos, familiares, colegas da universidade. Clara é uma aluna, assim, exemplar e parabéns, Clara. Você aí tem muito a comemorar. Comprar uma pizza, chocolate, se brincar, passear. Parabéns, Clara. Ai, obrigada, gente. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Continue o trabalho, né? Sim, sim. Eu estou até emocionada. Vamos ficar de olho. Pode ficar. Pois eu já sou madurinha o suficiente para seguir sozinha. Vou mandar as minhas anotações, combinamos de mandar e você tem maturidade suficiente para saber o que faz com elas daqui para frente. Sim. Agradecemos de verdade, Fernanda, Fafá. Clara, você quer falar alguma coisa? Gostaria. Primeiro, nossa, eu estou muito grata. Assim, foram 2 períodos bem conturbados, né? Pelo que está acontecendo, realmente. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Camila, que me deu as 2 mãos e me impulsionou bastante. E foi muito importante isso. Inclusive, eu já queria bastante pesquisar sobre memória gráfica, já tinha conversado com Camila antes, e isso, fazer o trabalho sobre esse tema, sobre também esse tema, foi lindo, assim, me fez realmente voltar para as origens, sabe? Eu acho que esse é o que define realmente o meu trabalho. Também gostaria de agradecer a presença de Fafá, né? Carinhosamente Fafá, e também a Fernanda, por estarem aqui, por ter essa disponibilidade de escutar, de apreciar o trabalho, isso é muito importante. Eu retorno que Camila falou sobre a minha vontade realmente de ter 2 pessoas tão competentes analisando tudo o que foi feito. Isso, para mim, foi bastante construtivo, não só como aluna, mas como a pessoa que está se formando como uma profissional de design, né? Isso é importante. Também eu gostaria de agradecer aos meus pais por estarem aqui presente em todo sentido, em todos os sentidos realmente da minha vida. É muito importante tê-los aqui comigo. Também, desculpa, eu estou me emocionando. Eu gostaria de agradecer também a Luísa, especialmente, que entrou comigo também na fase de produção de TCC, né? Da gente discutindo, da gente ajudando uma a outra. Foi uma amizade assim que a faculdade me trouxe para o resto da vida, assim, é muito importante. Então, amiga, obrigada.
Gostaria de agradecer aos meus familiares que estão aqui presentes, aos meus amigos, amigos que a faculdade me trouxe também, amigos que eu não tenho contato ainda, mas que são especiais demais. Contato físico, que eu digo. Agradecer também as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui nesse momento para ouvir. E eu acho que a maior mensagem assim, que eu tomo depois de tudo isso, depois de reconhecer realmente o meu espaço, é saber que a gente também é efêmero, né? E é importante que a gente deixe uma marca no mundo e deixar a marca no mundo da melhor forma possível, ajudar as pessoas, e isso é o essencial para mim, assim. E eu acho que está tudo muito relacionado, realmente. Enfim, eu estou tão sem palavras que eu acho que eu estou até me perdendo, mas fazer faculdade num contexto de que você precisa se deslocar do seu lugar para outro, um negócio assim que só sabe quem realmente passa, os esforços que você vê dentro de casa, que você realmente também faz. É tudo muito gratificante poder também retornar um estudo aplicado, né, pro meu lugar de origem. Tanto que eu até falo assim, que onde eu estiver no mundo, depois da minha hora, que o sagrado me chamar, eu quero voltar para cá, porque eu acho que é a minha casa realmente. E isso é memória, né? Isso é contato, é vínculo, e é a vida. Então, muito obrigada por todo mundo, realmente, assim, fazer parte também dessa minha realidade. Então, nossa, muito obrigada, realmente. Obrigada. Que bom, Clara, que bom que você está feliz. Obrigada a todos pela presença. Mais uma vez, obrigada, Fernanda e Fafá. E eu que agradeço a oportunidade de lhe orientar, Clara. Obrigada pela escolha. Foi uma alegria compartilhar esse momento com você. Viu? Depois conversamos mais. Vamos ter ainda uma série de orientações pós aí. Depois conversamos mais, mas vai comemorar agora, vai comemorar. Sim. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui esse momento de defesa da conclusão do trabalho de Clara. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Tchauzinho. Parabéns. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Arrasou, bicho! Ai, obrigada, Fê. Eu vou sair aqui. Tchau. Tchau, bicho.